A paz do Senhor, meus queridos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Mais uma vez a sequência desse estudo. Você está na parte de número 2, onde nós estamos falando das sombras e realidades do candelabro, né, nessa série. E nós estamos falando das 10 virgens. Essa é a parte de número 2. Então, se você não viu a parte número 1, eu aconselho você a ver. Porque nós estamos trazendo um link, uma ligação dos estudos anteriores, né, onde falamos de julgamentos, tronos, falamos de separação, e aí nessa primeira parte eu linkei, né, os estudos passados com esse estudo. E agora que nós vamos começar a mostrar quem são essas virgens e por que virgens, né? E por que essa forma de falar? Porque Jesus, o noivo, vai casar com uma virgem. Porque tem que ser virgem, né? Da onde saiu essa expressão? Então nós vamos dar continuidade. Então, se você não me conhece, eu sou o Altair, este é o canal Fim Desde o Princípio. Te convido a se inscrever no canal, a dar um like, pois isso eleva o vídeo, né, na plataforma para que mais pessoas também possam participar desses ensinos, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar. Vamos pular logo aqui para o slide de número 3, foi onde nós paramos. Exatamente. Então vamos lá. Mas primeiro, nós vamos ver o porquê a igreja, santos, Israel espiritual é tratado como virgens. Então veja, se você entrou aqui agora nesse vídeo e não pegou o vídeo número 1, a parte 1, você não vai entender. Eu já comecei dando uma sequência à outra parte mesmo. Estou sendo fiel, ok? Para a gente não conversar muito neste momento, para linkar um vídeo no outro. Então, se você chegou aqui agora e está vendo eu falar isso, mas que vídeo é esse que já chega no meio do caminho? Ok? Então, eu estou sendo fiel à sequência lá, ok? Vamos lá. Não consigo tirar esse cronômetro daqui. Deixa eu ler. Agora ele saiu. Então vamos lá, novamente. Mas primeiro vamos ver o porquê a igreja, santos, Israel espiritual é tratado como virgens. Então, se você vê, falar igreja, falar santos, Israel espiritual é a mesma coisa, ok? Então, por isso que a gente acredita que vai haver um reino sacerdotal durante 1000 anos. É a igreja? É. Mas ele tem nome, é um Israel espiritual. Onde Deus fez umas promessas a um Israel, a um povo chamado Israel, a qual não se cumpriu todas as promessas aqui nesse plano. Né? E isso significa que há promessas que vão se cumprir no milênio. Por isso que a igreja também é chamada Israel de Deus ou Israel espiritual. Então, por que, né? É tratado como virgem. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, 22 a 32. Efésios, capítulo 5, 22 a 32. É um pouquinho grande, mas igual eu falo, eu gosto de dar estudo, ler os textos, para não ficar só na minha palavra. Porque quando a gente fala, se o irmão não conhece a palavra, ou ele não tem acesso, ou ele não está com muita coragem de procurar, ou não tem muita intimidade com a palavra, ele vai acreditar no que eu estou falando. Então eu gosto de ler os textos, ok? Veja que Deus está comparando aqui, Paulo está fazendo essa comparação de Cristo para a igreja, a noiva. Veja só, a mulher e o marido, assim como Cristo e a igreja. Vamos ver essa comparação e por que é feito isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então veja, quem lembra ali de Oséias,
capítulo de número 1, verso 10 e 11, como fala que Cristo vai unir os dois povos, judeus e gentios, em uma só cabeça, onde ele é a cabeça. É isso que ele está falando aqui. Então, é para fazer essa comparação entre o marido e a mulher, entre Cristo e a igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, né, tudo sujeitas a seu marido. Uma comparação espiritual. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, você tem que amar sua esposa como você se ama, porque você ama o próximo como a si mesmo. Mas a mulher é muito mais, você ama a sua mulher como você, porque você se tornou uma carne com ela. Então ele está dizendo que nós temos que fazer a mesma coisa. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, para separar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, glorificada, sem mácula, sem ruga, sem pecado, nem coisa semelhante, mas santa, separada, santificada e irrepreensível. Grava essas palavras. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por quê? Tem aqui a questão do amar o próximo com a mim mesmo. E tem a questão de eu amar minha mulher porque ela agora sou eu, ela é a minha carne. Nós tornamos um só. Lembra que nós deixará homem, o seu pai e a sua mãe unir-se uma mulher e ambos se tornarão uma carne, se tornarão uma só pessoa. É isso que ele está falando. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, né? Só se a pessoa for doido para ficar se acabando, se matando. Mas em sã consciência, ninguém vai fazer amor, ninguém vai causar dano à sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então veja, o homem, a pessoa, a mulher, o homem, ela alimenta, ele não faz dano à sua carne, então ele alimenta para manter a sua carne, para manter o seu corpo. Então assim também Cristo faz. Ele alimenta a igreja. Como? Através do Espírito Santo, através do azeite, através da unção, através do poder, do revestimento. Ele alimenta a igreja espiritualmente, porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Por isso deixará o homem, ele repete aqui Gênesis 2:24, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe unirá-se à sua mulher, e serão os dois numa carne. Cristo, quando ele une com a igreja ou com os santos, com as duas casas, ou seja, judeus e gentios juntos, eles se unem e formam um corpo só. Uma só pessoa. Um corpo. Grande é esse mistério. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Ó. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Por quê? Que mistério? Agora Paulo vai explicar. Que mistério é esse que ele viu e que ele enxergou no que ele acabou de falar? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja é um mistério. Ele falou, eu vejo esse mistério entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa. Não, ele fez uma comparação, mas ele viu esse grande mistério entre Cristo e a igreja. Que mistério é esse? É esse mistério que nós vamos discernir agora. E é esse mistério que vai nos mostrar o porquê a igreja tem que se tornar virgem para casar com este noivo. Não vou falar agora, para a gente não dar, né, spoiler, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Se você pegar aqui essa questão de Apocalipse 19, você vai ver, regozijemos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então veja que foi dado vestes brancas para os santos, que agora eles se tornaram noivas. Nós agora somos noiva, né? Aqueles que assim, né, aceitaram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, se tornaram uma nova criatura, ou seja, nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então agora nós somos participantes desse mistério. Que mistério é esse? Vamos lá. Lembra quando Deus
Jesus casou com Israel, eu vou passar aqui rapidamente. Eu preciso de falar isso, porque senão eu não consigo explanar para algumas pessoas que não participaram desses estudos ou então não compreenderam completamente. Por quê? O que eu vou falar aqui ele está num estudo interessante que nós fizemos aqui no canal, que é justamente o casamento de Deus com Israel. Muito bom estudo. E ele abre um leque, uma luz para muitas outras coisas. E abre para isso aqui, para esse estudo das 10 virgens. Por quê? Se eu não entender que houve um casamento, que aconteceram alguns problemas que eu vou relatar aqui agora, aí para que houvesse então, depois de todos os acontecimentos, para que houvesse um casamento, nós temos que ver que nós, como igreja, para nos tornarmos, temos que morrer e nascer de novo. Mas por que Cristo teve que morrer e ressuscitar? Claro, tem o sacrifício, derramar do sangue, tem todo esse processo de redenção, mas tem algo mais. Se você não entender o casamento de Deus com Israel, você não compreende as outras coisas, ficam brechas. Por isso que aí há momentos em que pessoas criam heresias ou novas teologias, nova doutrina, porque vai deixando brecha. E quando você entende a revelação completa, não tem brecha, meu irmão. Você não consegue, a heresia não cabe na palavra de Deus. Então eu te aconselho a assistir os 2 vídeos lá. O casamento de Deus com Israel. Então lá eu falo. Eu vou passar aqui um pouco rápido para a gente fazer a ligação, ok? Vamos lá, vou tentar ser bem rápido. Lembra quando Jesus casou com Israel? Por que eu botei Deus barra Jesus ou Jesus entre parênteses? Porque Jesus não se manifestou, Deus não se manifestou visível a homem nenhum. Então Jesus, lembra lá quando haja luz e houve luz? Ali eu sempre gosto de brincar. Brincar, mas com seriedade. É como se Deus estivesse falando: haja Jesus e houve Jesus. Jesus é a luz do mundo. Lembra que o sol veio no 4º dia? O sol era uma figura de Jesus, a qual viria no 4º milênio. Mas lá no início, haja luz e houve luz. Haja Jesus e houve Jesus. Nós vamos ler alguns textos aqui, vai ficar bem reforçado esse na sua mente, ok? Mas ninguém jamais viu a Deus. Êxodo, eu tenho que ler, irmão. Tenha paciência, tem alguns não sabem. Se você já sabe, tenha paciência. Se você quiser pular essa parte, você pula, mas tem pessoas que não sabem e eu preciso ensinar outras pessoas também, que não conseguiram compreender a revelação em sua totalidade, ok? Êxodo 33, 18, 20. Então, Êxodo 33, 18, 20. Veja. É bom sempre ler o texto inteiro, mas a gente não tem esse tempo, né? Então ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, é Moisés falando com Deus: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Aqui nós vemos Oséias, né? Nós vemos aqui, lá em Oséias vai ser citado isso aqui, e vemos em Romanos também, Paulo falando dessa questão de compadecer, e alguns levaram para o lado errado e levaram para o lado da predestinação, né? Mas não é hora. E disse mais, não poderás ver a minha face, Deus falando para Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali porás sobre a penha. Aí vai mostrar, né? Não vou ler agora mais não. Ele vai mostrar essa questão de que ele vai passar, Moisés vai vir pela brecha da penha ali, Deus vai colocar a mão e vai ver só a glória de Deus passando. Então, homem jamais, nenhum verá a minha face e viverá. Então, por que alguns viu Deus, vamos dizer assim? Aquilo era o anjo do Senhor, era o próprio Cristo manifesto no Antigo Testamento, em teofania. Porque Cristo, ele também estava em espírito, quando ele foi manifesto nesse mundo físico, quando haja luz e houve luz, Jesus, então, através dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Vamos ler esse verso aqui. Vamos ler esse verso aqui já já. João 1,18. João 1,18.
Cadê o João? Sumiu. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca. Ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, no íntimo do Pai, no coração do Pai, este o fez conhecer. Então, quem foi visto, quem foi conhecido, quem fez conhecer a Deus fisicamente foi o próprio Cristo, que manifestou neste mundo físico. Vamos lá. 2 Crônicas 6,18. 2 Crônicas 6,18. Segunda Crônicas, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos essa casa que tenho edificado, ou seja, essa casa é o mundo, a terra, vai poder, aí está falando aqui do templo físico lá, mas nós levamos para um aumento de uma revelação espiritual. Se nem a terra contém a Deus, pode conter a Deus, quanto mais a casa que estava sendo construída aqui, esse templo. Então não adianta, nem os céus dos céus podem, conter a Deus. Imagine nós aqui, imagine essa terra, quanto mais um templo físico sendo construído aí, né? Nós fomos em Isaías 66, vamos ver, 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o do meu descanso? Mesma coisa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem a terra pode conter a Deus. Nós vamos dar um estudo sobre a questão do tabernáculo, a terra sendo um tabernáculo, onde o céu é o santo dos santos. Nós temos a terra, que é o lugar santo, e temos embaixo da terra como átrio exterior. Mas isso é uma outra hora, ok? Vamos lá. Atos 7, 48 e 49 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, aqui Lucas, que escreve, que é escritor do livro de Atos, da carta do livro de Atos, na verdade a carta de Atos, ele, que é histórico, ele então retrata aqui o que Isaías 66 acabou de falar. Ele repetiu o que Isaías falou. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita, e nós vamos entender essa revelação ao longo da história, onde nós somos o templo. Ele habita num templo não feito por mãos de homem, mas ele habita dentro de mim, que sou o templo do Espírito Santo, conforme diz Paulo a Coríntios. Eu sou templo do Espírito Santo, ele habita dentro de mim através de quê? Do Espírito Santo. Mas não em templos feitos por mãos de homem. Vamos lá. Vamos lá. Sabemos que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Por quê? Lembra? Haja luz e houve luz. Haja Jesus e houve Jesus. Então sabemos que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Ele é a palavra, o verbo, a palavra. João 1, 9 e 10. Vamos lá. João 1, 9 e 10. Nove, 10. Aqui. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Veja. Qual é a primeira luz que veio no mundo? Haja luz, que alumia todo homem que vem no mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Não vou ler mais aqui. Deixa eu ler capítulo número 1 de João. Até o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que é interessante. Vamos aqui no próprio João 1,4 aqui. João 1,4 diz, nele estava a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Tudo veio a partir dele.
Ele estava, nele é a vida. E ele o quê? Era a luz dos homens. Haja luz e houve luz. Nele, por ele e para ele. Vamos lá. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Tremendo, esse capítulo aqui é tremendo. Se você vê o mistério da salvação de Israel, pois nós vamos ler isso mais para frente. Vamos lá. Colossenses 1:15-17. Colossenses 1:15-17. A preeminência, né? O primeiro de tudo. A qual é a imagem do Deus invisível. Então ele veio se manifestar fisicamente, a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, o primeiro a partir dele. Porque nele foram criadas todas as coisas, nele, em Cristo, que há nos céus e na terra, visíveis, aqui na terra é invisíveis. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Mas Altair, por que você está falando disso? Nós estamos buscando nesse estudo falar das 10 virgens, e tu vem me trazer casamento de Israel, tu vem me mostrar que Jesus se manifestou ali já na criação com uma palavra, lembra o verbo se fez carne? A palavra se fez carne, ele era a luz do mundo, haja luz e houve luz. Para que isso, Altair? Meu irmão, preciso disso aqui para você entender o restante. Eu preciso e você precisa também. Porque não adianta a gente ficar pulando etapa. Se você pular etapa e ficar nesse costume de ficar pulando etapa, nós não vamos conseguir obter a revelação completa da palavra. Ok? E ela já foi revelada. O que antes foi escrito para o nosso conhecimento. Já está tudo escrito, tudo revelado na palavra, como diz Paulo a Romanos. Então, se nós não obtivermos toda a revelação, ficarmos pingando, nós não vamos obter ela completa. De forma nenhuma. Com isso em mente, que Jesus, que Deus nunca se manifestou para ninguém nunca viu a Deus, que se viram foram Jesus manifestando. Então, o que aconteceu? Israel então casou com Deus no monte. Mas quem se manifestou no monte? Jesus. Vamos lá? Com isso em mente, vamos ler Deuteronômio 24, de 1 a 4. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Vamos lá. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, carta de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ou seja, vai dar uma carta de repúdio, uma carta de divórcio. Vai despedir ela. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se esse último homem, esse que a aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, ou seja, ela vai pegar de novo a carta de divórcio com outro homem, ele o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, esse último que ela casou, ou seja, se ele der a carta, ou se esse último homem que tomou para si, por mulher vier a morrer, então veja, tem duas situações. Esse segundo homem, se ele der carta de divórcio, ou vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu o primeiro, que deu a carta, a primeira carta, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja, preste atenção nisso aqui.
a partir daqui você vai entender o porquê nós temos que se tornar virgens para casar com o nosso Senhor. Então veja, é tremendo isso aqui. Aprofundado está lá no estudo do casamento de Deus com Israel. Então veja o que vai acontecer. E aqui nós temos, então, vemos que Jesus, em Mateus 5,17, cumpriu a lei, toda a lei. E aqui é uma lei dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Leis acerca do divórcio. Você está entendendo? Então veja que Deus entregou a lei. E Deus não vai cumprir a sua lei? Ele veio cumprir a lei. Mateus 5,17. Vamos lá. Vamos juntando as peças. Jeremias 3:1-3. Jeremias 3:1-3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, ele deu carta e ela vai embora, ele se juntar com outro homem, a mesma coisa. Porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra se ela voltasse? Ora, tu te maculastes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então veja que ele está trabalhando com Israel. Israel ele foi disperso. Israel, 10 tribos dispersas, espalhadas pelas nações, principalmente depois do cativeiro, né, assírio. Aí Judá ficou. Depois é que veio o cativeiro babilônico contra Judá. Mas nós vemos aqui que que Israel, as 10 nações, se prostituiu com vários homens, com vários deuses. Nós estamos numa revelação espiritual. Você tem que entender. Se um homem despedir a sua mulher, ela se ausentar dele, foi embora e juntar com outro homem, Israel recebeu carta de divórcio e foi se misturar com outros deuses das nações. Que Deus deu carta de divórcio. Vai lá no estudo do casamento. Por que Deus deu carta de divórcio para Israel? Mesmo Malaquias 2,15 dizendo que Deus odeia o divórcio. E vai no contexto de Malaquias você saber que Deus odeia o divórcio lá. E vai porque Deus aceitou. Jesus falando lá em Mateus, Deus aceitou que desse cartas de divórcio. Mas por única razão, por prostituição. Transgressão sexual. Porque ele queria fazer uma relação também com o espiritual. Então veja que essa mulher que saiu e se prostituiu não podia voltar para o primeiro marido. Aí ele fala, levanta os olhos ao alto e vê. Onde não te prostituísse? Ele está vendo um questionamento aqui. Nos caminhos te assentava para eles, para os maridos, para os homens, para os deuses, adorando. Como o árabe aqui é como uma mistura dos povos. Como o árabe no deserto, como uma mistura dos povos no deserto. Assim manchastes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Tá ok? Está tratando Israel. Pelo que foram retiradas as chuvas. E não houve chuva tardia, ou seja, serôdia. Não houve chuvas de bênção. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não quereis ter vergonha. Está escrito que você é uma prostituta. E tu não tem vergonha, ainda vem para mim dizendo que não fez nada? Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Vou parar só aqui. Claro que não. Deus está dizendo para ela o seguinte, você saiu, se prostituiu com vários homens, eu não posso te tomar por mulher, porque eu estaria transgredindo, trazendo maldição para a terra. Deus iria descumprir isso? Em um casamento espiritual, onde Cristo cumpriu toda a lei? Vai no estudo. Não sei, estou tentando resumir demais. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês, mas se você não entendeu, vai lá no estudo. Eu peço, vai lá. Você não vai perder tempo, não. Isso vai ser uma benção. Vamos lá, estou tentando resumir aqui. Vamos ver se eu consigo. No próprio Jeremias 6,12, né? 6,12. E disse mais o Senhor nos dias de Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ou seja, ela saiu e se prostituiu. Ela foi-se a todo monte alto
e debaixo de toda a árvore verde ali andou prostituindo-se. Lembra da divisão dos reinos? 10 tribos com Jeroboão, 2 tribos com Roboão, Judá e Benjamim, e as outras 10 com Jeroboão. E aí foi a prostituição até serem levados cativos. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Dividiu em 2 casas, Israel e Judá. Judá viu Israel se prostituir, viu tudo que estava acontecendo. Essa aleivosa, né? Essa desnaturada, essa irresponsável, né? Essa que viu todinha, essa maldosa irmã Judá, viu tudo isso. Mas para ela parece que não foi nada. E aí, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei o seu libélulo de divórcio, a carta de divórcio. Deus deu divórcio para Israel. E vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. Opa! Então Deus deu carta de divórcio para Israel, Judá viu e também se prostituiu. Mas por que Deus não deu carta de divórcio para Judá? Vai lá no estudo, meus queridos, porque Judá tinha uma promessa para Judá, o cetro sairia de Judá. Lembra lá de Gênesis 49, ali a questão da promessa, Deus lá de Gênesis 49, de Jacó para os seus filhos, que de Judá sairia um cetro. Jesus é o cetro que sairia de Judá, a descendência sairia de Judá. Então ele não poderia destruir Judá ali e nem dar carta de divórcio para ela nesse momento. Mas preste atenção. Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira, com ídolos, pau, pedra, gesso, ídolos. Vamos lá, solta aqui. Não, vamos ler o 10. Contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua leivosa irmã Judá. Não voltou de completo, ela voltou, mas como é que se diz? Ela voltou não de um coração completo. Olha, veja só. Vamos lá. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua leivosa irmã Judá com sincero coração. Ela voltou, mas não com sincero coração. Mas falsamente, diz o Senhor. Por quê? Os fariseus, os saduceus, a lei ficou lá, né, em Jerusalém, eles querendo ser os caras, sepulcros caiados, ou seja, não voltaram de todo o coração. Ainda continuavam se prostituindo no seu interior espiritualmente. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Ou seja, Israel saiu, virou uma prostituta, mas queria voltar. Estavam querendo voltar. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá, vamos deixar só até aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, como casar e não quebrar a lei? Então, como Jesus casar e não quebrar a lei? E agora? Porque Jesus não poderia casar com Israel, porque ele abandonou Jesus, abandonou, né, Deus ali, recebeu carta de divórcio, então não podia voltar para o primeiro marido. Mas ela queria voltar, mas Jesus não podia casar com ela daquela forma, porque quebraria a lei, ou seja, traria maldição para a terra. E Judá estava ali, não voltou com o coração sincero, também não podia casar com ela naquele momento. E agora? Como que Jesus, como que Deus casaria? Como que haveria essa transformação dessa prostituta que queria voltar e uma prostituta que se arrependeu, mas não de todo o coração? Como casaria com Deus que, na verdade, elas teriam que ser puras, limpas, sem máculas, sem ruga, santas, virgens? Como casar com elas? E agora? João 11, 49, 52. Vamos lá. João 11, 49, 52. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra. Olha só a profecia de Caifás, usado pelo Espírito Santo, mesmo sem saber, vamos dizer assim. E Deus usou ali Caifás para trazer essa mensagem ao povo e para nós, claro, para nós destrincharmos a palavra dele. Veja,
Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, tá vendo? Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Por que ele deveria morrer? Vai expiar os pecados porque ele era o Cordeiro Pascual? Só isso? Não. E não somente pela nação, mas para também reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quem andavam dispersos? O Israel, as 10 tribos que se espalhou, e nós, os gentios, que agora somos adotados e entramos na aliança. Então era necessário que ele morresse para que nós também fôssemos participantes dessa aliança junto com os dispersos. Então nós vamos voltar como Israel, que se espalhou também juntos, para se tornarmos um só corpo, onde Cristo é a cabeça. Então veja, vamos lá. Eita, eu falei demais, falei que ia falar menos. Então veja, vamos lá, vamos tentar dar uma acelerada aqui. Quando Jesus ressuscita, então Jesus é necessário que ele morra, todos nós sabemos, a encurtando ele morreu. Então quando ele ressuscita, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Então todo mundo que acompanha os estudos da festa já sabe que ele é o sumo sacerdote, ok? Alguém tem dúvida? Eu vou ler esses textos aqui rapidamente. Vamos lá, Hebreus 4,14. Rapidamente, Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Ó, título aqui ajuda aqui nesse momento, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ou seja, no Santo dos Santos, meu irmão, ele está lá. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então veja que quando nós falamos de Apocalipse 1,7, quando Jesus passeia no meio de 7 caçal, ali fazendo a manutenção da lâmpada, ele está cumprindo uma realidade de uma figura que o sacerdote da lei cumpria, onde o sacerdote fazia a manutenção das lâmpadas. Jesus hoje está no meio das 7 igrejas, as igrejas representando todas as igrejas de todas as histórias, de toda a história e todas as igrejas da face da terra, ele está ali fazendo a manutenção das lâmpadas, como nosso sumo sacerdote real de uma sombra passada. Então veja, se você não entender Hebreus, você não entende Levítico. Se não entende Levítico, você não entende Hebreus. Ok? Então hoje nós temos um sumo sacerdote. Fazendo o quê? Por isso que João viu ele com roupas talares, cinto de ouro, pés latão reluzente, uma espada da boca, os olhos como chama de fogo, para trazer o quê? Juízo. Limpando, trabalhando ali, exortando as igrejas para manter as lâmpadas limpas. Vamos lá. Então veja que ele é o nosso sumo sacerdote, não é isso? 5:10. Hebreus 5:10. Vamos lá. Vamos ler o 9. Acho interessante esse 9 aqui, que aqui mata um bocado de doutrina aí, né? Mas não vou entrar em questão, não. Sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna salvação, a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então não adianta só eu crer em Cristo para me ser salvo. Eu tenho que crer, a causa dele de ter morrido por mim, o fato de ter sido consumado da morte e a ressurreição dele, me traz então acesso à eterna salvação. Mas como? Qual é a condição? Se eu obedecer. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eita, tremendo, é o Melquisedeque, depois nós vamos tratar. Muitos já sabem, mas nós vamos tratar desse estudo mais à frente. Vamos lá. Então ele é o nosso sumo sacerdote. 8:15. Estou andando rápido aqui, mas volto no estudo lá. Hein? Opa, errei aqui, hein? Eu não queria ler tudo. Vamos ver aqui, peraí. Eu não vou ler não vou ler tudo não. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, Jesus. Por quê? Porque aqui ainda havia as duas alianças, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então,
neste momento aqui dos hebreus, havia um conflito. Entre os hebreus estava com este conflito entre os sacerdotes. Os que queriam aceitar a Cristo, né, não, que aceitavam a Cristo, mas queriam continuar na lei cerimonial. Então, aí ele está falando o seguinte, que esse sumo sacerdote nosso, se ele tivesse vivo ainda nessa época aqui, nem sacerdote ele seria, porque ele não era da tribo de Levi. E sim, ele era da tribo de Judá. Mas Deus, fazendo todo o seu mover, ele trouxe Jesus da tribo de Judá. Mas um sacerdote não como um sacerdote terreno, e sim como um sacerdote superior, uma aliança superior à antiga aliança. Ok? Eu não vou procurar, não. Eu errei aqui de novo, aqui, ó. Hebreus 8:15. Tá errado aqui. Eu não vou procurar agora não, tá ok? Depois eu ajeito isso aqui e trago na outra hora, em outro momento. Mas deu para entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, está no Santo dos Santos, fazendo ali a expiação, passeando no meio dos 7 castiçais. E pela lei, os sacerdotes não poderiam tomar mulheres de prostituição, repudiadas, viúvas como esposas, apenas as puras. Então veja que ele só poderia casar com as puras. Vamos lá. Levítico 21, 6, 7. Levítico 21, 6, 7. Aqui está falando justamente da questão dos sacerdotes, santos e sacerdotes, o que poderia e o que não poderia fazer. Então vamos lá. Eu quero resumir aqui e vamos ver. Santos serão a seu Deus, os sacerdotes, e não profanarão o seu nome, ou seja, o nome de Deus. Por quê? Porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Porquanto serão santos, serão separados. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada, divorciada, prostituta, infame, sem marido, pois o sacerdote santo o é. Tá vendo? Então vamos lá. 13:14. Ele tomará uma mulher na sua virgindade. Então veja, o sacerdote só poderia casar com a mulher na virgindade. Ele não poderia pegar uma repudiada, uma divorciada, né? Nem que estava viúva, nem outro tipo de mulher. Nenhuma ele poderia pegar. Por quê? Porque tinha na lei qual era a mulher que deveria se casar com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Então ele tomará uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomarás. Então veja, viúva, lembra que quando Jesus morreu, Judá, que ainda estava na aliança, lembra que ele falou que ela voltou, não de todo o coração, mas Judá ainda estava na aliança. Então, quando Jesus morreu, Judá ficou viúva. A repudiada, ou seja, Israel saiu com carta de divórcio. Não poderia voltar ao primeiro marido. Ele queria voltar, mas não poderia, porque ela estava desonrada e ainda era prostituta. Mesmo depois do arrependimento, ela não poderia voltar ao primeiro marido. Então agora Jesus estava com um problema, né? Vamos dizer assim. Ele não poderia casar com Judá. Ele morreu, ele se tornou um novo homem. Ele se tornou um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas ele não poderia casar com Judá, porque ela era viúva e também não tinha aceitado ele de todo o coração, e agora Israel tinha recebido carta de divórcio. E agora? Como se tornar virgem para casar com o sumo sacerdote? Então vamos lá. Então essas não tomarás, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Por que dos seus povos? Virgem dos seus povos. Está vendo que está apontando para uma revelação grande, onde são várias virgens que vão se tornar uma noiva. Vamos lá. É interessante, né? Então vamos prosseguir. Então vocês notaram que agora tem... Estamos terminando essa parte aqui, ok? Então, para retomar a sua esposa, Jesus precisou morrer e ressuscitar, se tornar um novo homem. E para ser tomada como esposa, a mulher agora precisa também morrer e ressuscitar espiritualmente. Opa! Agora você sabe como se tornar uma virgem. Né? Vamos lá, João 3, 6.
Eita. Vamos correr um pouquinho para fechar essa parte que é o mesmo tamanho da outra. João 3, 3, 6. Jesus respondeu e disse, né? Aqui é na questão de Nicodemos, né? Eu vou resumir a questão do Nicodemos lá que foi de noite ter com ele. E ele disse, Jesus respondendo disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Vamos lá. Diz Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Claro que não. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, veja, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que agora, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas que água e Espírito é essa? A água nos mostra uma lavagem da palavra, né, da regeneração, de um novo nascimento. Vamos lá, vamos ver Ezequiel 36. Ezequiel 36 diz o quê? Porque derramarei a água sobre o sedento. Olha o que Deus fala. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro junto ao ribeiro de águas. Então Deus vai derramar uma água, vai derramar a bênção, vai trazer uma lavagem regeneradora sobre a igreja, sobre os santos, aqueles que aceitam nascer de novo. Para quê? Para que se tornem virgem, santa, imaculada. Para quê? Para fazer parte do casamento. Vamos lá. Romanos, o N aqui é M, Romanos 9, 27. Mas quem vai participar? Quem é esses que vão nascer de novo? Lembra o que Paulo falou em 2 Coríntios 5,17, quando ele fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele que peca não peque mais, aquele que rouba não roube mais, aquele que mata não mate mais. Ou seja, nós temos que ter uma novidade de vida. Ou seja, um nascer de novo. Por isso que quando somos batizados na água, quando nós emergimos na água, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Ou seja, nós agora somos justificados, como Paulo diz em Romanos 5, somos justificados. Nos tornamos ficha limpa, nos tornamos virgens para poder casar com este noivo que é Cristo Jesus. Mas quem vai casar? Claro que só são os remanescentes. Claro. Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque só aquele remanescente que aceitarem a Cristo, só os remanescentes que nascerem de novo, tanto de Israel hoje físico, como dos ímpios, como das pessoas que estão na face da terra, só os remanescentes que permanecerem fiéis vão então herdar essa terra, será salvo, vão herdar o reino. Então veja que para isso agora, para nós casarmos com Cristo, nós também temos que morrer agora, se tornar virgem. Então vamos lá, agora nós vamos fazer o link da parábola, vamos fazer mais uma parte neste momento. Agora você já sabe, né, o porquê temos que se tornar virgem para casar com Jesus. O porquê Jesus morreu por nós. Claro, gente, uma outra revelação, ele morreu para expiar os pecados. Em outra revelação, ele é o Cordeiro Pascual. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, né, onde saiu água e sangue da sua costela. Ali nasceu a igreja, água e sangue. Quando a Eva nasceu de Adão, tirado da costela, ali Eva simboliza a igreja, onde Deus adormeceu ali Adão e tirou a igreja da costela, tirou Eva da costela de Adão. Isso representou quando o soldado furou as costelas e cutucou as costelas de Jesus, saiu água e sangue. Ou seja, saiu o quê? A igreja saiu dali, lavada e remida pelo sangue, água e sangue.
lavada e remida pelo sangue de Cristo, através da o quê? Do trabalhar da unção do Espírito Santo. Então nós morremos para o mundo, nascemos de novo, se tornamos virgens, noivas e virgens para casar com o noivo. Somente assim. E aí nós vamos linkar isso com a parábola das 10 virgens agora, mostrando que essa noiva tem que permanecer firme, ungida com a unção, coberta com a unção, com azeite de reserva, para poder então casar com o noivo. Nós vamos adentrar a parábola agora. Então eu te convido a nos acompanhar na outra parte, ok? Não perca, porque senão vai ficar faltando ainda a revelação. Fica conosco, de novo, vou estar falando muito, porque eu vejo que as pessoas estão vendo o vídeo e não estão dando like. Vamos dar um like, isso ajuda o vídeo a ser divulgado, meus irmãos. Divulgue, envie para os seus amigos, para o grupo, passe adiante para que outras pessoas possam entender essa revelação também e todos nós possamos crescer e ser participantes dessa bênção, deste reino que está dentro de nós, que há de se manifestar vindouro. Agora, já, Senhor Deus, às portas ele está. Em breve ele será manifesto, um reino vindouro, mas hoje ele já existe dentro da gente. Nós temos que externar, não só com palavra, mas com poder, com a ação do Espírito Santo, a qual Deus nos concede. Amém? Fica na paz e até a outra parte. Espero que você participe, ok? Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.